Certo, boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer ao pastor Paraski pelas boas-vindas. Gostaria de agradecer à igreja de Elmhurst pelo que tem sido até agora uma bela tarde de sábado. Vocês são sempre muito acolhedores, a comida é sempre muito boa e o companheirismo sempre é inspirador. Muito obrigado. E para aqueles que nos assistem pela internet, boas-vindas. Oramos para que a internet continue forte e que Deus nos abençoe durante essa tarde. Então, hoje de tarde, esse não é um sermão, eu vou simplesmente falar sobre algumas coisas. E eu deixo claro que eu estou falando aqui em capacidade privada como o diretor do Comitê de Liberdade Religiosa da Igreja de Village, em Barron Springs. Eu estou falando nessa capacidade hoje e nenhuma mais do que essa. Hoje em dia a gente tem que deixar muito claro que chapéu nós estamos usando e em que momento. Então hoje é esse chapéu que eu estou usando e eu estou falando por mim mesmo e por mais ninguém hoje. Lá para agosto do ano passado, eu preguei um sermão chamado de O Impensável, número 1. E muitas pessoas perguntaram, onde que está o número 2? Na verdade, esse sermão que eu preguei em agosto do ano passado era originalmente o número 2. Eu inverti a ordem, então esse daqui é para fechar esse ciclo. As pessoas perguntam, onde que está a segunda parte daquele sermão? É que eu mudei um pouco. E hoje eu vou falar de algumas mudanças que nós vemos acontecendo no Ocidente e o que tem causado essas mudanças. Algumas dessas talvez já sejam familiares para vocês, outras vocês ainda não conhecem. Mas isso é o que tem acontecido e tem afetado os nossos jovens, especialmente os que estão estudando nas nossas faculdades. As coisas que nós temos visto acontecendo nas nossas faculdades hoje em dia não são por acaso. Elas são movidas por certas ideologias e é isso que nós falaremos e como elas afetam os nossos jovens, como elas afetam seus filhos, os seus netos. E por que acontece que pais tementes a Deus enviam seus filhos para uma faculdade e eles voltam falando em outra língua? Com uma visão de mundo completamente diferente, você se pergunta o que aconteceu com eles na faculdade. E então, hoje nós falaremos sobre o sermão O Impensável número 2 e... Vou pôr isso aqui para funcionar? Que bom. Ali está o meu e-mail na tela. E se alguém quiser me escrever, eu vou ler o seu e-mail abertamente. Só tente manter as coisas civilizadas. E então, essa estrutura não é um sermão, e sim uma conversa. Nós falaremos do marxismo por detrás de nós, ao nosso redor, diante de nós e as conclusões. Então, no Ocidente, nos Estados Unidos da América, nós temos geralmente vivido num ambiente muito acolhedor, legalmente falando. Nossas associações são incorporadas como organizações sem fins lucrativos. A Receita Federal concede status de 501c3 para todas as nossas associações nos Estados Unidos. Na verdade, eles não são obrigados a conceder esse status de isenção fiscal. Eles só são obrigados a conceder status de isenção fiscal para organizações que contribuem para o bem comum da sociedade. Então, no momento que a Receita Federal decidir que a Igreja Adventista e o que ela defende não mais se alinhar com os interesses gerais da sociedade, então nós simplesmente teremos o nosso status de isenção fiscal revogado e não haverá nada que nós possamos fazer contra isso. Então, isso não é um status absoluto, e sim uma bênção temporária que Deus nos concedeu. E nós deveríamos fazer o uso dessa bênção temporária até quando nós pudermos. Então, no Ocidente, tradicionalmente, os governos não tentaram bloquear o cristianismo ou a mensagem adventista. E a sociedade não vê o cristianismo como um opressor perigoso ou um inimigo da sociedade. Os governos não têm procurado forçar as nossas crenças básicas sobre a humanidade nas legislações do Ocidente. Nós nos tornamos dependentes de finanças, planejamentos estratégicos, edifícios, orçamentos, pessoas e dólares, e nós crescemos como cristãos no Ocidente e nós apreciamos essa prosperidade financeira e aprovação pública. Então nós fazemos tudo para ser bem vistos na sociedade. Mas isso está mudando diante dos nossos olhos. Se vocês não perceberam, isso está mudando. E é interessante os efeitos dessas mudanças na sociedade como um geral. Quando você olha, por exemplo, o que tem acontecido no Canadá, quando você proíbe a discussão pública em locais públicos, tais como Facebook, Snapchat e Instagram, e quando você proíbe certas ideias de serem discutidas na praça pública das mídias sociais, as pessoas não têm outras opções a não ser saírem para a rua. Se você não pode expressar as suas opiniões na internet, então você sai às ruas. E nós vemos atualmente isso acontecendo no Canadá,
Essas ideias, quanto mais você cancela e cancela, elas não desaparecem da sociedade, elas simplesmente aparecem em outros lugares que talvez você não goste. E o que nós vemos acontecendo no Ocidente atualmente é que cada vez mais os governos procuram forçar mudanças nas nossas visões da moralidade bíblica, casamento e identidade pessoal. Isso tem acontecido em mais países no Ocidente. Mais e mais, a igreja tem sido vista como uma opressora perigosa que espalha o ódio e limita a liberdade pessoal e causa ideação do suicídio entre jovens de certas orientações sexuais. No Canadá, por exemplo, eles aprovaram recentemente a Lei C4, que criminaliza qualquer tentativa de mudar a sua orientação sexual para heterossexual ou mudar a sua identidade de gênero para cisgênero. Isso é, quando a sua realidade biológica e a sua identidade psicológica se concordam. Eu sou um cisgênero, significa que biologicamente eu sou um homem e a minha mente pensa que eu sou um homem. Isso significa que eu sou cisgênero. Ou seja, o gênero se alinha com a sua biologia, mas se não se alinhasse, você seria transgênero. Mas no Canadá, eles criminalizaram quaisquer tentativas de tentar ajudar alguém a atingir o status heterossexual ou cisgênero. Isso agora é um crime e vai afetar pregadores nos púlpitos, por exemplo. Nós vimos isso acontecendo em vários outros países do Ocidente, essa tentativa de determinar o que pode ou não pode ser pregado. Então, na verdade, nós nunca esperamos, de verdade. Nós sabíamos que a perseguição chegaria no Ocidente. Nós acostumamos a viver sem perseguições, então nós aproveitamos as liberdades que nós tínhamos. Mas isso tem mudado de maneira muito rápida. Então eu gostaria de perguntar, por que essas coisas têm acontecido e como isso afeta os nossos jovens? As pessoas sempre falam que eu falo de marxismo, mas eu vou falar da vida dele hoje. Porque é importante entender que esse marxismo cultural que tem varrido e impactado todas as faculdades nos Estados Unidos, não só as adventistas, mas as faculdades ao redor dos Estados Unidos, é importante entender de onde que isso vem. Esse cara daqui nasceu em 1818 em Trier, uma das cidades mais católicas da Alemanha. Essa família, na verdade, era judia e haviam vários rabis na família dele, na história da família dele. Era uma família judia devota. Mas nos idos de 1820, o pai de Karl Marx decidiu por várias razões, incluindo para avançar economicamente, que ele iria se tornar um cristão e ele tinha escolha entre ser um luterano ou um católico. E ele escolheu se tornar um luterano não porque se convenceu do luteranismo por si só, mas porque o catolicismo ainda ensinava superstição na época. Já a igreja luterana no começo de 1800 na Alemanha ensinava o teísmo, que é a crença. Se você tem uma crença teística, você crê que tem um Deus que se conecta com você num nível pessoal. Mas o deísta acredita intelectualmente que existe um Deus, mas que ele é como se fosse o relojoeiro, que fez o relógio, deu corda e deixou o universo rodando por si mesmo. E na igreja luterana no começo dos 1800, Deus era como um relojoeiro distante que fez o universo, deu corda e desapareceu. Ou seja, não um Deus que tinha um interesse pessoal pela sua vida. Então o pai do Karl Marx decidiu se tornar um luterano e o Karl Marx se tornou luterano também, até que ele foi para a faculdade e se tornou um ateu devoto. E foi durante esses anos, de 1837 a 1841, que ele se tornou um ateísta comprometido e publicou o que nós agora conhecemos como o Manifesto Comunista em 1848. E ele construiu as ideias dele sobre a dialética hegeliana. Ela funciona assim: se o plano daqueles que estão no poder é a centralização do poder, então você tem a tese, você tem uma ameaça de terror artificial, daí você tem a antítese, que é o estado de policiamento para lidar com essa ameaça terrorista, e daí você ruma para a síntese, que é a remoção das liberdades individuais e o poder centralizado. É isso que é a dialética hegeliana. É uma visão muito resumida dela. Você tem a tese, a antítese e a síntese. E é essa progressão de ideias para que você, do lado do governo, obtenha o que você quiser e você remova as liberdades dos cidadãos. Agora, o Marx escreveu em 1848 que o comunismo é a decifração do enigma da história e está consciente de ele próprio ser essa solução. É isso que toda ideologia faz. Toda ideologia diz: essa é a ideia, e nós vamos colocar essa ideia num óculos, e toda a história terá que ser reinterpretada a partir das lentes dessa ideia. O que significa que a história sempre está movendo em direção aonde nós estamos no momento. É inevitável estar onde nós estejamos hoje por causa da ideologia que nós acreditamos. Então, se você acredita no fascismo, assim como a Alemanha nazista, você acaba com o Terceiro Reich, que é a conclusão inevitável da história. E se você é marxista, você acaba tendo um Estado comunista.
Então, nas ideias de Marx, as sociedades evoluem do feudalismo para o capitalismo, para o socialismo, para o comunismo, para a ditadura de um partido só. E esse manifesto dele tinha 10 pontos básicos. O primeiro deles era a abolição da propriedade das terras e o redirecionamento de todos os aluguéis para propósitos públicos. Nós temos ouvido nos Estados Unidos, nos últimos 3 ou 4 anos, clamores para que aluguéis sejam abolidos. Basicamente, isso vai quebrar a banca dos proprietários e as propriedades privadas vão parar nas mãos do Estado, e o Estado vai controlar as moradias ao invés de proprietários privados. Então, quando você ouve clamores para abolirem os aluguéis, basicamente você está ouvindo ideias marxistas. Taxamento progressivo e pesado, para que o pobre fique pobre. Digo, o rico se torne pobre e o pobre mais pobre ainda. Abolição dos direitos de herança. Porque se você for um duque, o seu filho tem que ser um plebeu, ele não pode ter as vantagens de ser um duque. O Karl Marx nunca aplicou isso na vida dele, os pais dele eram relativamente ricos, e durante a vida inteira ele nunca trabalhou. Ele tinha repetidamente discussões feias com os pais dele, ele queria dinheiro, e os pais continuavam dando para ele. Então ele não acreditava na abolição dos direitos de herança para ele, mas certamente acreditava na abolição para você e para mim. Confiscar a propriedade dos emigrantes e rebeldes, isso na verdade não se aplica hoje, porque eles não existem mais, e a centralização de todo o crédito num banco nacional. O banco controla o crédito, então o governo controla a terra, o governo controla os aluguéis, o governo cobra impostos dos ricos até eles não existirem mais, e também centraliza todo o crédito num banco nacional. Então com isso, basicamente eles assumem o controle da economia inteira. A centralização de toda a comunicação e transportes. Então você tem ferrovias nacionais, companhias aéreas nacionais, como por exemplo em muitas partes da Europa hoje. Você tem a expansão das empresas estatais, então os meios de produção pertencem ao Estado. A obrigação igual de trabalhar, nós vimos isso na União Soviética, onde as mulheres tinham que trabalhar lado a lado com os homens, não somente nas fábricas, mas na Segunda Guerra Mundial as mulheres também foram para o fronte, assim como os homens no Exército Vermelho. Então tem a obrigação igual de trabalhar. A abolição da distinção entre comunidades urbanas e rurais. Nós vemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, onde os comportamentos eleitorais são radicalmente diferentes. Uma comunidade rural geralmente vai votar de maneira muito diferente de uma comunidade urbana. Nós vemos isso em muitas comunidades do mundo hoje. As comunidades rurais tendem a ser mais conservadoras, mais baseadas em algum tipo de fé cristã. E quando você muda para uma comunidade urbana, as pessoas pedem os ritmos da vida. Elas pedem o senso de que quando chove é uma bênção de Deus. Essas pessoas não mais plantam hortas. Então pessoas urbanas estão mais distanciadas de Deus simplesmente pela natureza do viver urbano. Então Marx queria abolir essas distinções, não porque ele achava que elas não fossem boas, mas porque ele queria eliminar a influência de uma sociedade religiosa, especialmente em áreas rurais. Educação pública grátis para todas as crianças. Então foi esse o manifesto que ele publicou, ele tinha um plano de 10 pontos. E como você pode imaginar, esse manifesto viola os direitos humanos básicos e a visão de mundo cristã. Então, por exemplo, a abolição de... Deixa eu ver aqui. A abolição da distinção entre o rural e o urbano. Esse certamente é um ataque à fé cristã rural. E nós podemos ver os impactos das ações do Partido Comunista até mesmo hoje na Rússia. Mas, por exemplo, a violação dos direitos humanos básicos que, para você possuir uma propriedade, isso está protegido no 6º mandamento, não é mesmo? Não furtarás. Isso implica que existe propriedade privada, mas para Marx, a propriedade privada é uma das piores coisas que existe. E, na verdade, de acordo com a teologia católica, eles enxergam a propriedade privada como um mal necessário, e não algo que deve ser ambicionado. Então... Na teologia católica você tem o direito divino, direito natural, direito moral, direito aplicado. Tomás de Aquino inventou essas definições há quanto? 800 anos atrás? Na teologia católica tudo deve ser para o bem comum. E nos escritos de Tomás de Aquino, você somente permite a propriedade privada numa sociedade se essa propriedade for para o benefício de toda a sociedade. Então é por isso que a Igreja Católica está tanto em casa com as ditaduras de esquerda quanto as de direita. Ela pode jogar em ambos os times, porque filosoficamente pode se alinhar com ambas. Então o Manifesto Comunista contraria os 10 mandamentos, como por exemplo a propriedade privada. Então como é que Marx conseguiria alcançar isso? Ele percebeu que as pessoas não iriam desistir simplesmente dessas coisas. Então ele defendia que o Estado usasse o emprego do terror.
incluindo coletivização agrícola forçada, o Holodomor na Ucrânia. Se você olhar para a Ucrânia hoje, você pode pensar, por que nós estamos lutando na Ucrânia? Tem uma história longa e complexa ali. Os soviéticos, na década de 30, coletivizaram a agricultura. E para fazer isso, eles enviaram o Exército Vermelho para confiscar todos os grãos dos fazendeiros pequenos, chamados de kulaks. Sabe, na sociedade alguns grupos são maus, outros são bons, de acordo com a teoria crítica. Alguns grupos são bons, outros são opressores. E os kulaks foram vistos como opressores, eles eram os pequenos fazendeiros. Então Stalin confiscou todas as reservas de grãos e de 4 a 6 milhões de pessoas morreram no que é conhecido como o Holodomor. Não se fala muito disso hoje em dia. Então, quando as tropas nazistas chegaram em 1941, eles foram vistos por muitos dos ucranianos como heróis libertadores. É um paradoxo da história. Se você vê os nazistas como heróis libertadores, é que você passou por muita dificuldade. E muitas dessas pessoas então lutaram pelos nazistas e serviram nos campos de concentração. Então hoje, quando você ouve o Putin falar dos fascistas da Ucrânia, até certo ponto ele está correto. Houve muitas pessoas que lutaram por Hitler na Ucrânia Ocidental. E essas próprias pessoas tiveram uma experiência brutal com os soviéticos nos anos de 30. Então a justificativa depende de quando você começa a história. Então, de qualquer maneira, Marx disse, como é que eu vou atingir tudo isso? Através do terror de Estado. Ele escreveu o seguinte em 1849, não temos compaixão e não lhe pedimos compaixão alguma. Quando chegar nossa vez, ou seja, quando estivermos no poder, não inventaremos pretextos para o terror. Foi isso que ele escreveu em 1849. Então você tem o terror promovido pelo Estado para atingir esses objetivos. E foi assim que começou o que Karl Marx depois se referiu por a dança da morte. A dança da morte, como ele escreveu em 1849. A imposição dessa ideologia só seria possível com a morte. Hoje nós vemos isso nos campos da morte no Camboja. Alguns aqui são da Romênia e lá teve uma prisão muito ruim, a prisão de Pitești, que era tão cruel que os comunistas eventualmente fecharam ela e fizeram julgamento e condenaram os guardas da prisão, porque a brutalidade era demais. Ela era muito terrível. E daí tem a prisão da Lubyanka, na sede da KGB, em Moscou, onde milhares de pessoas perderam as vidas no porão dela. E o Fidel Castro e o Che Guevara tinham a La Cabana, que era um centro de execuções lá em Cuba. Os jovens não falam disso hoje em dia, mas o Fidel e o Che Guevara mataram muita gente. Na Coreia do Norte tem o Campo 22, que foi fechado recentemente, era um campo de concentração que tinha lá. E na China comunista de hoje em dia existem genocídios em andamento contra certos grupos, por exemplo, os uigures. Se você acompanha as notícias, você pode perceber que atualmente existe uma eliminação sistemática dos uigures. É um crime terrível contra a humanidade. Isso está acontecendo ao nosso redor e nenhuma outra ideologia na história produziu tanta abjeta pobreza, repressão e violência. Tem outras estimativas que fizeram sobre quantas pessoas morreram sob essa ideologia. Tem um livrinho chamado O Livro Negro do Comunismo, publicado em 99. Estimativas de 100 a 160 milhões de mortos, só os que morreram nessa ideologia, de 1917 a 1991. Mas é claro, isso aí ainda continua em partes do sudeste da Ásia e da China. Além de dezenas de milhões na Ásia, na África, nas Américas, na Europa, que foram torturados, mortos de fome, repatriados forçadamente, exilados forçadamente e muito mais. Esse é o começo da ideologia marxista. Então nós chegamos ao Lenin, que subiu ao poder com a Revolução dos Bolcheviques em 1917. Ele foi um discípulo devoto de Karl Marx e seguiu o dogma marxista, estabelecendo uma ética militantemente contra Deus na União Soviética. A religião não era permitida na esfera pública, mas também deveria ser desraigada da esfera pessoal. Aí na foto vocês veem Vladimir Lenin na época da Revolução. Ele dizia que adorar a Deus é comparável à necrofilia, um dos piores tabus de todas as sociedades. Em 1920, no terceiro congresso de toda a Rússia, da Liga dos Jovens Comunistas, ele disse o seguinte: nós não acreditamos em Deus e rejeitamos qualquer moralidade extra-humana e conceitos fora da classe. Agora, isso é interessante, porque se eles rejeitam qualquer moralidade baseada em conceitos extra-humana, significa a rejeição da moralidade bíblica. Basicamente é isso que ele disse. Sem conceito algum de certo ou errado. Tirar uma vida é errado? Quebrar o sexto, o sétimo mandamento, adulterar, é moralmente errado? Lenin rejeitava isso completamente, eles eram militantes contra Deus. Na verdade, ele até fundou uma tal de Liga dos Ateus Militantes para os jovens da União Soviética. Em 1932, eles decidiram fazer o seguinte:
O objetivo deles para os próximos 5 anos era o seguinte: nenhuma única casa de oração deverá permanecer existindo no território da União Soviética. O próprio conceito de Deus deveria ser banido da União Soviética como algo sobrevivente da Idade Média, um instrumento de opressão contra as classes trabalhadoras. Karl Marx tinha um ódio de Deus, que foi transmitido ao Lenin, e permeou através da ideologia leninista marxista da União Soviética. Por que Marx tinha esse ódio militante contra Deus? Muitas das pessoas que dizem eu sou ateu talvez estejam convencidas intelectualmente de que Deus não existe, mas eles não odeiam os cristãos ou odeiam a Deus. Por que o Karl Marx e o seu principal discípulo, Lenin, por que eles eram tão militantes assim contra Deus? Sabem, o Karl Marx, como ser humano, não tinha nada de muito especial. Se você ler as histórias sobre ele, você vai ver que ele se negava a trabalhar por um salário, se negava a prover sustento para a família dele, preferia apelar e pressionar os pais dele por dinheiro. Ele quase nunca se lavava e, portanto, fedia. Ele era assolado por furúnculos no corpo inteiro, talvez porque não se lavava. Ele bebia muito, tinha discussões pesadas com a esposa, teve um filho com a empregada, empobrecida, a qual ele forçava a trabalhar sem salário, e ele desprezava a vida familiar. Esse cara era alguém que, de acordo com os padrões de nenhuma sociedade, era alguém digno de ser imitado. As correspondências pessoais dele estavam cheias de ofensas racistas. A emancipação dos judeus, em última análise, é emancipar a humanidade do judaísmo. Esse foi o mesmo sentimento que depois foi defendido por Adolf Hitler. A filha dele casou com um homem de Cuba, a quem o Karl Marx denegria, com o pior tipo de abuso violento racista nos escritos dele. Eu até escrevi algumas dessas palavras que ele usava nas correspondências, mas eu não vou falar aqui. Digamos assim que o Karl Marx fazia o uso livre de apelidos racistas para qualquer pessoa que fosse um pouco diferente dele. A família e os colegas notavam o ódio que ele tinha por Deus. O pai dele comentou que ele era governado por um demônio. O filho dele escreveu uma carta para ele dizendo, meu querido demônio. Ele nunca teve uma boa relação com o filho. O Engels, que talvez filosoficamente fosse a pessoa mais próxima dele, o colega de batalha, descreveu ele como sendo um monstro de 10.000 demônios, e a esposa dele se referia a ele por o patife maligno. Ele tinha a vida cheia de um ódio maníaco contra a vida no geral e contra Deus em especial, e nós vemos evidências disso nas poesias dele. Nós não falamos muito das poesias dele, mas ele escreveu muitas poesias. E nessas poesias você vê uma fascinação por pactos com o diabo, acordos com o diabo e a invocação de espíritos. Ele escreveu um poema chamado O Músico. Um músico conhecido que se apresenta como um violinista e ele invoca o poder das trevas através de tocar loucamente. E nesse poema ele disse, até que fico louco e meu coração muda muito. Vês essa espada? O príncipe das trevas me vendeu. Para mim ele marca o compasso e ordena os sinais. Cada vez mais atrevido eu danço a dança da morte. Nesse poema aqui ele marca o tempo e dá os sinais. E o músico invoca Satanás, um amante dá veneno para sua amada, e ambos correm para suas mortes numa rejeição satânica desse mundo. É um poema interessante, mas o Marx é o protagonista. Ele que é o grande rebelde contra Deus nesse poema. Ele então escreveu outro poema chamado Olanem. E ele é sobre a destruição da humanidade. Agora, essa palavra é um anagrama. Olanem é uma referência a Emanuelo, que é Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o próprio título carrega a mensagem de rejeição a Deus. O mundo está errado, Deus está errado, e nesse poema ele escreve sobre o fato de que nós como humanidade fomos abandonados por Deus. E o anti-herói, assim como o Coringa na série de filmes do Batman, a quem ele se refere por a víbora voluptuosamente quente, é a víbora que é o herói deste poema do Karl Marx. Ele escreveu um poema chamado de A Donzela Pálida. E esse poema foi escrito de forma autobiográfica, e ele disse, assim eu perdi o direito ao céu. Sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. E num dos outros poemas dele, ele escreveu, eu desejo me vingar daquele que governa lá de cima. Então, se você olhar para as poesias de Karl Marx, você vê uma fascinação com pactos com o diabo, a serpente, ou Satanás é o herói. Existe um ódio contra Deus que abandonou esse mundo para morrer. Um Deus frio, como ele disse. E ele se retrata em seus poemas como lutando contra Deus. Agora, hoje em dia isso não chega aos ouvidos dos jovens nos campos universitários. Nas poesias dele existe um ódio intenso contra Deus, quase que uma adoração a Satanás. Ele repetia isso nos seus escritos.
O autor Solzhenitsyn capturou a essência de Karl Marx quando escreveu: no sistema filosófico de Marx e Lenin, o ódio a Deus é a principal força motriz, e o Richard Wurmbrand, ele era romeno, foi torturado e eventualmente veio para o Ocidente. Ele concluiu num livro chamado Marx e Satanás, ele concluiu que o marxismo não era somente filosoficamente ateísta, ou seja, ele não somente rejeitava Deus, mas Marx era fiel a Lúcifer. Agora, talvez nós nunca realmente saibamos o que passava na mente dele, mas todas as evidências apontam que ele não era somente um filósofo sentado às margens do rio Sena em Paris, segurando óculos na mão e dizendo: eu não acho que Deus exista. Ele estava mergulhado nas práticas do satanismo. E a partir disso que surgiu o ódio intenso que ele tinha contra o cristianismo. Então, Karl Marx não era simplesmente um ateu filosoficamente, mas ele odiava Deus e era fascinado por Lúcifer. Então, como que isso impacta a nós hoje? Isso tem um impacto. Vocês provavelmente já ouviram falar do marxismo cultural, não é mesmo? O marxismo cultural chegou aos Estados Unidos na década de 30, conhecido como a Escola de Frankfurt de Filosofia. Filósofos marxistas judeus que escaparam de Adolf Hitler e se estabeleceram nos Estados Unidos. E a partir daí, nós passamos a ter toda uma série de áreas acadêmicas, tais como teoria crítica, teoria de raça crítica, teoria de gênero, interseccionalidade, epistemologia do ponto de vista, diversidade, inclusão, equidade, apropriação cultural, e a lista é grande. Tudo isso faz parte da linguagem da ideologia marxista. Então, no Ocidente, eu diria nos Estados Unidos, nós estamos na agonia da luta entre essas duas visões de mundo. E uma dessas visões é a visão do marxismo, que entrou dentro das universidades. E elas têm afetado os nossos jovens de maneiras que eles não compreendem completamente. Têm afetado a nossa sociedade de maneira profunda, com corporações lacradoras, corporações indo para casa e falando com os pais numa linguagem que os pais nem têm ideia do que eles estão falando. Os objetivos marxistas eram a eliminação das fundações da sociedade judaico-cristã ocidental. Também eles têm ódio da moralidade sexual bíblica, da família, das liberdades individuais, das liberdades na Carta de Direitos e na Constituição dos Estados Unidos da América. O maior objetivo da filosofia marxista é a eliminação de Deus da sociedade, tanto da esfera pública quanto da esfera privada, de acordo com os ditames de Vladimir Lenin. Se isso para você for angustiante, se você estava muito empolgado para vir aqui hoje, nesse sábado à tarde, essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Então, existem duas áreas, e eu escolhi elas meio randomicamente, onde nós podemos ver isso acontecendo. Uma é na raça, outra nas relações sexuais. O racismo é um problema terrível, ele realmente existe, ele é maligno e tudo mais. Mas esse tema foi sequestrado pelo marxismo cultural. Vocês conhecem esse cara daqui? Ibram Kendi. Ele publicou o livro Como Ser Antirracista, em 2019 ou 2020. E esse livro virou best-seller nacional. Aqui você pode ver uma foto dele. E para esse autor aqui, ser antirracista significa apoiar políticas que equalizam as disparidades raciais ao longo de todos os grupos étnicos. Todos os grupos étnicos têm que ter um resultado socioeconômico idêntico, enquanto o racismo é qualquer política ou ideia que resulte intencionalmente ou não a resultados diferentes ao longo de grupos étnicos diferentes. Então, de acordo com Kendi, ou você é racista ou antirracista. Se você não for racista, não significa que você é antirracista. Na verdade, você é um racista se você não for ativamente um antirracista. Então, de acordo com os escritos do Kendi, se você for um homofóbico, significa que você é um racista, porque ele faz uma ligação entre os dois na visão marxista de mundo dele. Se você não aceitar completamente o estilo de vida LGBTQ, isso significa, de acordo com ele, que você é um racista. Para o Kendi, se você for transfóbico, se você negar a ideologia transgênero de qualquer maneira, de acordo com os escritos dele, você é racista. Ele também argumenta que, e eu cito, amar o racismo é acabar amando o capitalismo. Então, se você crê no empreendedorismo livre e no capitalismo, de acordo com os escritos dele, você deve ser considerado um racista. E o que isso faz com a sociedade? Ninguém quer ser chamado de racista. Então, pelo medo de ser chamado de racista, somos movidos em direção a uma revolução marxista e a remoção das nossas liberdades. É nessa direção que as coisas estão rumando com essa ideologia antirracismo. E qualquer um que no Ocidente questionar essa ideologia é destruído, sendo rotulado como racista e cancelado profissionalmente, socialmente e financeiramente na sociedade. Agora, paralelamente a essa questão da raça, existe a questão do sexo. E essa é uma manifestação do marxismo cultural. Nós vemos que isso começa nos anos 60
60 com o surrealismo francês, que escreveu o livro Modernidade como Colapso Metafísico. A batalha decisiva contra o cristianismo somente pode ser lutada a nível da revolução sexual. Agora, a revolução sexual vai mais a fundo do que as questões econômicas, as quais Marx descrevia. Ela vai mais ao fundo do que a política, ela vai ao coração do que significa ser um ser humano. Então, esse é um tema muito, muito sensível para as pessoas ao redor do mundo, especialmente as pessoas no Ocidente. Agora, na visão de mundo bíblica, Deus criou todas as coisas com um propósito. Todas as coisas têm o seu propósito. Então, o ato sexual, o propósito dele é para expressar amor entre uma esposa e um esposo, e também tem a reprodução. Então esse ato físico não existe por si só, mas sim na segurança e na limitação do casamento bíblico, e é uma expressão de amor, de uma aliança de amor e fidelidade de um para com o outro, e ele resulta em filhos e tudo mais. Então existe um propósito. Mas na visão de mundo evolucionista que o marxismo defende, nada tem um propósito, tudo é aleatório. Esse universo é uma coleção aleatória de elementos químicos aleatórios flutuando por aí. Nada tem um significado, na verdade. E se esse for o caso, então não existe nenhum significado para o ato físico do qual nós falamos. Ele simplesmente deve ser visto como é. Então você se aproxima muito dos escritos de Marquês de Sade, ou Sade, é daí que vem a palavra sadismo. E depois pelo famoso escritor Wilhelm Reich. Sexo não pode existir por algum propósito, porque o universo é sem propósito. Tudo o que resta é energia vital. E quaisquer restrições dessa energia vital são consideradas filosoficamente como opressão. Então onde que nós chegamos com isso na Revolução Cultural? Porque essa parte da sua vida, a energia vital, é o centro da sua pessoa, as suas experiências físicas e emocionais nessa área da sua vida são o centro da sua identidade pessoal. Então, assim como Marx conclamava o proletariado a lutar contra a burguesia, agora a revolução sexual do marxismo cultural conclama a todos que se juntem à luta contra a repressão da sua expressão pessoal nessa área da sua vida. E na prática, significa que hoje pode-se dizer que o lema é proibido proibir. É proibido proibir. Que é uma outra maneira de expressar o lema satanista de Aleister Crowley. Faça o que quiseres. Hoje em dia é proibido proibir. E por que essa parte da sua vida é vista como a sua energia intrínseca? E qualquer repressão nela dizem que causa a você danos psicológicos. Portanto, qualquer coisa que segura ou nega essa expressão plena desse aspecto da sua vida é visto como nocivo e repressivo. Estão me acompanhando? E o que no Ocidente geralmente diz na sociedade o que é moralmente certo ou moralmente errado é a moralidade bíblica. Então nos deixam a conclusão de que a moralidade bíblica deve ser removida da sociedade. Porque a moralidade bíblica diz, aqui estão os limites que Deus estabeleceu. Se você estiver aqui, você precisa se arrepender e ver para o lado de dentro desses limites. Mas a revolução sexual diz, não, nós temos que nos livrar desses parâmetros. Porque qualquer repressão nessa parte da minha vida é psicologicamente nociva e repressiva. Portanto, jovens que tenham ideação suicida, porque talvez sejam transgênero e os pais cristãos dele não apoiam, a culpa da ideação suicida é jogada nos pais que não estão apoiando essa pessoa, ao invés de culpar o trauma psicológico estrutural do próprio indivíduo. Então o cristianismo se torna o grande mal da sociedade, que restringe a liberdade de expressão das pessoas, restringe a liberdade deles buscarem o seu eu interior. Então a revolução sexual alega que qualquer restrição nesse tipo de expressão é inerentemente repressiva e danosa psicologicamente. Portanto, todas as restrições devem ser rejeitadas e as escrituras jogadas fora. Isso é parte da expressão cultural, da revolução cultural que tem acontecido ao redor do nosso país hoje. E nós vemos isso especialmente no fenômeno transgênero. Eu não vou falar muito disso, mas só vou falar o seguinte, se você tiver filhas, tenha muito cuidado. Costumava ser que nos anos 70, 80 e 90, que a grande maioria dos trans, a linguagem mudou, antes era transexual, agora é transgênero. A maioria deles eram homens que se vestiam como o sexo oposto, mas não é mais assim hoje. A grande maioria dos transgêneros de hoje são garotas adolescentes que fazem a transição para se tornar meninos. E existem razões bem conhecidas por que isso acontece. A primeira razão é que garotas adolescentes tendem a ser muito desajeitadas fisicamente e elas prestam atenção nessas coisas.
Desajeitadas? É essa palavra que nós usamos aqui nos Estados Unidos, não é mesmo? As adolescentes veem as imagens editadas da perfeição feminina nas revistas de beleza e elas pensam, eu não consigo competir com isso. Os corpos delas estão em mudança, elas estão fora de proporção, têm espinhas. Eu não tenho como competir com isso. Nas revistas de beleza, você nunca vê foto de homens editadas, é sempre de mulheres. Nós vivemos uma sociedade hipersexualizada com imagens editadas de mulheres. Agora, essas adolescentes que são o recurso principal do movimento transgênero, elas olham para essas fotos e pensam, não tem como eu me comparar a isso. E daí elas olham para os colegas de classe delas e percebem que na sociedade ocidental ninguém coloca os garotos sob tanta pressão. Os garotos têm um passe livre. Não tem pressão nos garotos para parecer de uma certa maneira. Mas essa pressão existe com as garotas. Existe uma pressão incrível nas garotas adolescentes. Se tornar um garoto permite que uma garota escape dessa pressão social. Você evita a pressão social, as coisas que acontecem no Snapchat, no TikTok e nas influências sociais por aí. As influências das mídias sociais, existem muitas por aí. Elas são muito populares, garotas se tornando garotos, supostamente, e elas fornecem um acelerador social. Assista o que as suas filhas têm assistido nas mídias sociais. Porque existem influências muito conhecidas nas mídias sociais, eu não vou dar nomes aqui, mas pais, saibam o que os seus filhos estão assistindo. Essas influências das mídias sociais comemoram a transição que elas fazem. Uma faz até certo ponto, outra faz até um pouco mais e outra um pouco mais ainda. E todas celebrando isso. E essa é a coisa mais da hora que uma adolescente pode fazer nas mídias sociais. Se você estiver tentando escapar dessa sensação de que eu não consigo competir com as mulheres da revista de beleza, meu corpo tá todo desajustado, eu não sou mais uma menina, mas eu também ainda não sou mulher. Como que eu escapo dessa pressão social? Não existe pressão nos garotos. Os garotos podem andar por aí que nem trogloditas, tudo sujos, e ninguém dá a mínima pra isso. Isso é verdade. Sabe, os rapazes não têm essa pressão que as garotas têm de parecer de uma certa maneira. E a razão final é a seguinte. Porque nós temos ensinado nossos filhos teoria crítica, teoria de raça crítica em nossas escolas. E na teoria crítica existe uma hierarquia de opressões. Homens brancos heterossexuais como eu são os mais opressores da história humana. Depois vem as mulheres brancas heterossexuais que viraram transgênero. E daí você tem, depois disso vem os gays brancos, as lésbicas brancas, daí vem as minorias étnicas, e daí vem os transgênero. E a regra da teoria crítica é que a opressão só flui para baixo, nunca para cima. Então se eu for uma garota branca de classe média na sociedade e me ensinam na teoria crítica que eu pertenço ao grupo cisgênero, heterossexual, branca, o que significa que eu sou culpada de todos os males da história humana, como que eu me livro dessa culpa? Se tornando transgênero. Daí vou pra base dessa escala. E agora, por definição, não posso mais ser culpado de racismo, porque os transgêneros estão na parte mais baixa dessa hierarquia de opressão. Vocês estão me entendendo? Eu não preciso nem mudar de atitude. Eu posso tratar alguém da forma mais execrável possível, mas eu não posso ser acusada de racismo. Porque eu sou uma transgênero e os transgêneros sofrem opressão de todos os outros grupos. Então, ao se identificar como transgênero, uma garota que é socialmente desajeitada, que está insegura do seu corpo e como ele tem mudado, que odeia essas imagens hipersexualizadas que ela vê em todo lado, e ninguém dá a mínima pra ela, ao se identificar como transgênero, ela se torna um herói social da escola, todo mundo comemora ela. Você está fazendo certo, você é corajoso, ninguém vai estar nem aí pra sua aparência. Essa é uma ótima rota de escape para o que significa ser uma adolescente no Ocidente hoje. Então existem alguns motivos pelo qual isso tem acontecido ao nosso redor hoje. Mas o ponto estrutural é o seguinte, que tanto o que vemos nas relações raciais até certo ponto, mas mais ainda na revolução sexual, são manifestações da revolução cultural que está essencialmente tentando eliminar o cristianismo da sociedade ocidental. Esse é o maior objetivo deles, para onde as coisas estão rumando. Então, nós chegamos ao marxismo diante de nós. Nós vemos isso acontecendo diante de nós. Nós queremos saber o que nós como cristãos podemos fazer a respeito disso. Então, alguns de vocês viveram sob perseguição. Nós ouvimos hoje de manhã como você morou na Romênia. Não é fácil. Aqueles que nunca passaram por isso, nós não sabemos como nós reagiríamos a esse tipo de perseguição se ela chegasse a nós. Aqueles que passaram por isso e sobreviveram, louvado seja Deus. Então, como nós como cristãos reagimos a isso? Bem, muitos professores universitários estudaram isso.
Um tal de professor Kuzmich estudou como cristãos reagiam à opressão comunista na Europa Oriental. E ele notou que geralmente haviam 3 tipos de reação. Uma delas era se mudar. Eu não condeno ninguém que tenha que ter feito isso, eu nunca fiz. O Talibã uma vez me disse que eu tinha 30 minutos para mudar e eu mudei em 15 minutos. Acho que isso conta como mudar, né? Eu não tentei ficar ali e argumentar com o Talibã. Mas aqui nós temos cristãos frequentemente vão se mudar. E Jesus disse: você talvez esteja considerando esconder a sua vela debaixo do cesto. Talvez você não tenha outras opções além de mudar. Nós não sabemos, as circunstâncias de cada um são diferentes. Mas o desafio com isso é que se todos os cristãos forem embora, então essa sociedade não vai ter nenhuma testemunha. Sabe, isso é difícil, você pode falar generalizando, mas você deve deixar sempre a escolha com o indivíduo, ele vai escolher o melhor que ele puder. E um outro tipo de reação, ela não é particularmente útil, é lutar. Por quê? Porque quando nós lutamos em resistência ativa, o evangelho é destruído. Quando você luta, você passa a ver o seu oponente como inimigo, quem você quer matar. E o seu objetivo se destrói, ao invés de você amar e perdoar eles. E essa que é a grande tragédia quando você começa a lutar fisicamente. É difícil amar e perdoar aqueles a quem você tenta matar. Então, como cristãos, nós tendemos a ser pacifistas, por exemplo. Como igreja, como adventistas, Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, lutar, isso aconteceu em algumas partes do mundo, mas como eu disse, os desafios, uma vez que você começa a lutar com o seu inimigo com armas mundanas, se torna muito difícil amá-los, perdoá-los e tentar ganhar eles para o reino de Deus com amor, se você está ao mesmo tempo tentando atirar neles. E outro tipo de reação é a acomodação. E eu acho que é isso que nós estamos enfrentando no Ocidente atualmente. A tentativa de acomodar, comprometer, permitir que uma cultura secular marxista infiltre e te force a que você reinterprete as escrituras de outro jeito. E isso é exatamente o que os cristãos do Ocidente fazem hoje, quando eles abrem a Bíblia e dizem: olha só o que nós descobrimos. Homossexualidade, lesbianismo, transgenerismo, ideologia queer, álcool, evolução, comidas impuras, tudo isso escondido diante dos nossos olhos por 2000 anos. Como que nós não percebemos isso nos últimos 2000 anos? Isso é o que talvez esteja acontecendo mais do que qualquer coisa com o cristianismo ocidental hoje. A acomodação destrói a igreja ao ceder o seu testemunho e tornar o evangelho submisso a ideologias corrompidas. Jesus falou sobre isso, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Então, cristãos são conclamados a permanecer unidos na palavra de Deus e em oração. Ok, o mundo está nos forçando a pensar assim. Como é que nós podemos achar uma justificação para isso nas Escrituras ao invés de nos opormos a isso? Esse tipo de acomodação destrói a igreja. A igreja nunca se deu bem em qualquer sociedade humana desde o tempo de Jesus, quando a acomodação e fazer meios termos na teologia entram na igreja. Uma reação positiva é a teologia da cruz. Isso significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, não importa quanto isso custe. Isso significa viver os ensinos de Jesus como resposta de amor aos chamados que ele faz em nossa vida. Não se opor a governos totalitários. Nós positivamente escolhemos viver os ensinamentos de Jesus e entendemos que haverão consequências. Essa é uma reação mais positiva quanto ao que está acontecendo ao nosso redor, em comparação com tentar lutar ou tentar comprometer ou achar desculpas para o que entra no corpo de Cristo. E como nós sabemos pela história da salvação, é o desejo de cristãos fiéis amarem seus inimigos no meio da perseguição que faz que a causa de Cristo avance mais do que qualquer outro método. Todos nós conhecemos as histórias do livro dos mártires. Nós conhecemos as histórias dos anfiteatros romanos, conhecemos as histórias dos cristãos na União Soviética, e no Camboja, e na China comunista. As histórias dos campos de prisioneiros são terríveis. Mas o fato é que quando uma pessoa fiel, seja ela um homem, mulher, garoto ou garota, que é fiel a Jesus no meio da perseguição e se recusa a agir com violência ou ódio, pode ter um impacto cristão mais poderoso do que 1000 sermões. Sabe, o testemunho fiel. Tinha uma história na União Soviética que quando Yuri Gagarin, que foi para o espaço, orbitou a Terra,
Ele voltou para a Terra dizendo, Deus não existe. Eu fui para o espaço e Deus não estava lá. Eles falavam isso como uma prova de que Deus não existia. Uma professora de jardim de infância em Moscou disse, o Yuri Gagarin foi para o espaço, ele provou que Deus não existe. E o menininho levantou a mão e disse, desculpe senhora, meu Deus mora num lugar mais alto. Bem, essa história percorreu pela Rússia inteira. E ela zombava a delegação soviética de que não existia Deus, porque Deus estava num lugar mais alto. Para um menino de 4 anos de idade, essa foi uma declaração profunda. E mal imaginava ele que essa história se espalharia pela Rússia inteira depois do Yuri Gagarin. Então é sempre a disponibilidade que a igreja tem de sofrer sem retaliar e ao mesmo tempo continuar amando os inimigos enquanto vive a plenitude da vida cristã que avança a causa do cristianismo. Então o que vocês ouviram hoje de manhã com os nossos amigos da Romênia, vocês foram para a prisão, passaram por perseguição, mas eu não acho que vocês saíram odiando eles, eu acho que vocês saíram com o seu amor e a fé intactas. E eventualmente o comunismo caiu. É a nossa disponibilidade em viver sem retaliação violenta que, na verdade, avança a causa de Cristo. Porque nós reagimos de uma maneira que ninguém mais reagiria. Se eu te bater, eu suponho que você vai me bater de volta. Mas se eu te bater e você se oferecer a me abençoar ou fazer o bem a mim, isso me obriga a pensar o que está acontecendo aqui. Por que eles não me odeiam? O normal é odiar. Isso nos leva ao ensinamento mais difícil de Jesus, que é amar os inimigos. É talvez a afirmação de Jesus mais difícil nos evangelhos, amar os seus inimigos. Um amor sacrificial, amar, orar por aqueles que te fazem o mal e te tratam maldosamente. Orar para que Deus abençoe aqueles que mais te causaram o mal é talvez o ensinamento mais difícil de Jesus. Mas no final das contas é o amor que conquista e não a força. E o reino de Deus é construído sobre o amor, e nós somos chamados a viver este amor. Especialmente por aqueles que nos machucaram. Então, em conclusão, aqui estamos nós, ok? Assim como os filhos de Deus, que eram fiéis a ele no tempo de Elias, os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, quando profetas fiéis se esconderam nas cavernas, ou na era dos apóstolos, quando eles mudavam de uma cidade para outra, sendo perseguidos, apedrejados, ou como o corajoso evangelista na China do Mao Tse-tung, que fugia de cidade a cidade, sempre à frente da polícia secreta, ou os adventistas fiéis da União Soviética que suportaram todo tipo de opressão e mesmo assim sobreviveram, nós temos que considerar o que acontece conosco no Ocidente. Porque conforme as sombras dessa revolução cultural marxista se espalham pelas nações ocidentais, as vantagens mistológicas de compartilhar o evangelho através das nossas estruturas atuais institucionais inevitavelmente serão tiradas de nós, ou por um governo hostil ou quando a marca da besta for imposta. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Um dia nós vamos perder o status de isenção fiscal. Se nós não vemos isso é porque estamos de olhos fechados. Um dia nós perderemos a liberdade de falar livremente. Um dia o grande conflito e a Bíblia serão declarados como discurso de ódio. Um dia não vai ter mais Bíblias na plataforma Amazon por ser considerada transfóbica ou homofóbica. Isso não está muito longe, nós podemos ver que isso está vindo na nossa direção. Então, nesse mundo que nós vivemos agora, nós sabemos que antes de Jesus voltar, tudo que tem ao nosso redor não mais existirá. Nossas associações, faculdades, instituições, isenção fiscal, contas de banco e tudo mais. E vai sobrar só você e os irmãos esperando a volta de Jesus. As coisas vão chegar nesse ponto. Então eu gostaria de desafiar a vocês não somente se reunir para adorar no sábado, mas se encontrar durante a semana e orar um para os outros, orar juntos. Ligar uns aos outros pelo telefone. Você vai amanhã para o hospital? Deixa eu orar com você antes. Eu ouvi falar que está difícil para você pagar o aluguel? Vamos te ajudar com o orçamento coletivo. A sua cerca caiu? Vamos trabalhar juntos, fazer um mutirão e consertar isso. Saiba quem são os membros da sua igreja. Aprenda a amá-los, orar com eles e orar por eles. Passem tempo com eles. Porque quando todo o resto desaparecer, é isso que vai ser o corpo de Cristo. As pessoas nos bancos da igreja ao seu redor. Você conhece eles? Você ama eles? Você se importa com eles? Sabe onde eles moram? Conhecem as dores que eles têm? Você apoia eles nos seus momentos difíceis? Sabe, nós podemos apoiar pessoas de maneiras que elas nem mesmo entendem. Há umas 6 semanas atrás eu fiz uma colonoscopia e eu me lembro de ter acordado na sala de recuperação. E a próxima coisa foi que eu me vi acordando na minha cama em casa e eu pensei, como que eu cheguei aqui? Alguns de vocês já passaram por isso. Minha esposa disse, bem,
Você conversou bastante com a enfermeira sobre algumas coisas. Eu disse, eu não lembro. Daí você se vestiu, nós te vestimos na cama e eu disse, eu não me lembro disso. E daí nós te sentamos numa cadeira de roda, te levamos pra fora do hospital no frio, eu não lembro disso. E eu levei você pra casa, coloquei você na cama, eu não me lembro disso. E daí você acordou. Ah, disso eu lembro, faz poucos minutos. Umas 12 horas de memória sumiram da minha cabeça. O que aconteceu, eu não me lembro. Eu lembro que antes da colonoscopia, o doutor disse, você não deve assinar nada nas próximas 24 horas. Eu pensei, por que ele tá me dizendo isso? Mas agora eu entendo por quê. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma esposa que me levou pra casa e me apoiou. Ela se certificou de que eu fosse no caminho correto. Eu estava fora de si, eu não fazia ideia alguma. Nós precisamos de irmãos e irmãs que cuidarão de nós, mesmo que nós não façamos ideia alguma. Cuidando das coisas por detrás dos bastidores, olhando um pelo outro, cuidar das pessoas aqui na igreja, caso alguém precise de uma carona para casa, se alguém estiver em casa e não conseguir sair para fazer compras porque nevou, alguém é frágil e está com medo de sair de casa por causa do gelo. Essas são oportunidades de servir os nossos irmãos e irmãs de maneiras que somente Deus sabe, e Ele recompensará os que fazem isso. Então nós sabemos que essas coisas chegarão ao nosso mundo. Nós vemos uma ideologia anticristã assolando o Ocidente. Ela tem chegado a todos os nossos campi universitários no Ocidente. Elas também têm se infiltrado nas corporações do Ocidente. E mais cedo ou mais tarde, esses ataques implícitos se tornarão bem explícitos. Já está acontecendo no Canadá, acontecendo na Austrália, na Grã-Bretanha. Esses ataques contra a igreja, mais cedo ou mais tarde, eles também vão nos afetar aqui na América. Então, enquanto tivermos a liberdade para isso, vamos nos reunir nos sábados. Oremos juntos, trabalhemos juntos, testemunhemos juntos. Usemos tudo à nossa disposição enquanto temos o benefício de ser uma denominação visível. Usemos as nossas liberdades enquanto nós as temos, sabendo que um dia isso tudo vai acabar. E vai ter que ser só nós e nossos irmãos daqui da área da igreja de Elmhurst. E vamos ter que passar por esses tempos amargos. E no final, a notícia é boa, porque Jesus vai voltar. Então não nos desanimemos, nós temos que entender o que está acontecendo. Tem uma revolução cultural acontecendo, assim como aconteceu na China do Mao Tse-tung nos anos 60 e 70. Muitos cristãos na época foram a favor, porque ele usava os mesmos lemas que nós ouvimos hoje. Marx chamava os sacerdotes que defendiam as suas ideias de idiotas úteis. O Lenin complementou e disse que eles eram idiotas realmente úteis. É assim que os comunistas veem os cristãos como idiotas úteis. Quando a Revolução Cultural se estabeleceu, os primeiros alvos dela foram os cristãos. E essa ideologia, ela não mudou. Ela ainda é movida por um ódio contra Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Karl Marx e os seus escritos, nós vemos que isso se manifesta no marxismo cultural de hoje. Então hoje a minha oração é que Deus nos conceda a graça para aceitar o que vier em nossa direção e que Deus nos dê força para isso. E com esse pensamento eu quero encerrar essa apresentação e vamos finalizar com uma oração. Amado Pai Celeste, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, ao olharmos para as mudanças na nossa sociedade, Pai, nós somos gratos porque Tu tens segurado os ventos dos conflitos para que o Evangelho possa avançar. Pai, que nós possamos ser obreiros ativos pelo Seu reino com as liberdades que ainda temos. Que nós nos esforcemos juntos, trabalhemos juntos, oremos juntos, adoremos e testemunhemos juntos. Senhor, que nós trabalhemos com os nossos colegas e oficiais e outras igrejas dessa associação, essa grande cidade de Chicago. Eu oro, Pai, para que nós trabalhemos enquanto ainda é dia, porque nós sabemos que a noite está chegando. Pai, nos conceda a graça e a coragem de nos posicionarmos por Ti hoje. E quando a escuridão chegar ao nosso redor, eu olho para que a lamparina do nosso testemunho brilhe mais e mais e nunca se apague. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.